Nós estamos recebendo nesta manhã de segunda-feira o deputado federal do PT, Vander Lobé. Deputado, 2014, ano de eleição, o que nós podemos esperar para o nosso estado, para Mato Grosso do Sul, com relação à liberação de recursos federais e projetos para o nosso estado, antes de falarmos das eleições de 2014 para Mato Grosso do Sul? Bom dia, deputado. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. Primeiro, nós já começamos o ano, Marquinhos. Hoje nós temos a entrega de mais 13 motoniveladoras lá em Jardim, com a presença do ministro Pepe Vargas. Com isso, nós estamos só no PAC, nessa área de equipamento, nós estamos entregando com essas 13, 145 máquinas, né, 74 retroescavadeiras, 61 motoniveladoras e 10 caminhões. Ou seja, isso é importante, porque essas máquinas, elas servem para fazer as estradas vicinais, elas servem para atender os prefeitos. Nós tínhamos uma carência muito grande. Tinha município que há mais de 20 anos não recebia uma máquina nova. Sim. Então, essa questão dos equipamentos, seja ele pelo Estado, seja direto pelos municípios, através do Ministério, nós estamos fechando hoje com 145 equipamentos para os municípios. Nós estamos agora, os municípios, aguardando a segunda etapa, que é o PAC na área de investimento de infraestrutura urbana, né, para os municípios pequenos e médios. Já foram selecionados, agora a Caixa vai chamar para até junho assinar esses contratos, que é um recurso significativo, são recursos que vai mudar a estrutura do município. Tem PAC de 15 milhões, de 18 milhões, de 6 milhões, ou seja, isso é fundamental para a gente fazer drenagem, fazer, às vezes, modernizar os nossos municípios. Então, esse recurso vão ser agora até junho, a Dilma quer assinar esse contrato para não perder, porque esse ano é um ano curto em função das eleições, nós precisamos fazer isso. O Brasil todo está esperando, eu acho que a partir de amanhã a gente retoma os trabalhos e até o mês de março deve ser assinado esses contratos, que são investimentos importantes para os municípios do nosso estado. E assim dos programas na área da saúde, em outros ministérios. Eu acho que nós temos aí condições este ano de atender muitos municípios. O ano passado foi um ano difícil, mesmo assim nós fechamos o ano, se você comparar com os outros estados, com um volume significativo de investimento, graças a esse trabalho articulado de toda a bancada, do Estado, do governo do Estado. Eu acho que mudou essa cultura aqui nesses últimos 12 anos que eu estou lá na Câmara Federal, de aquela política do quanto pior, melhor. Pelo contrário, o governador André não pode reclamar. Independente das nossas disputas eleitorais, a bancada toda sempre se somou a defender os interesses do Estado e dos municípios do nosso Estado. Isso tem mostrado os resultados com os números de investimento que nós temos. Deputado, o jornal Correio do Estado está trazendo como manchete: sem projetos, capital perde recurso de emendas. Alguma emenda sua que veio para Campo Grande que não vai ser liberada por causa de falta de projetos? Não, Sérgio, eu não tenho. As minhas emendas estão todas. O que na verdade acontece, Sérgio? E eu já alertei o prefeito, né, só para você ter uma ideia, hoje tem mais de 180 milhões para serem executados em Campo Grande, já isso aprovado, seja de PAC, seja de investimentos. Se eu peguei esses números na Caixa, eu peguei lá no Ministério. E nós temos uma produtividade muito pequena. E nós precisamos, o grande problema disso, eu que já alertei o prefeito, só o ano passado, por exemplo, o histórico aqui do estado ou do município, o município sempre executou, 2012, por exemplo, foram executados uma média de 8 milhões por mês. 8 milhões por mês, quase 90 milhões por ano, né? O ano passado nós executamos 300 mil reais por mês. Só para você ter. Então, essa é a preocupação que o prefeito tem que ter. O problema do prefeito Alcides não é problema de recursos, ele precisa executar esses recursos que já estão garantidos. Ele tem mais de 500 milhões para executar, precisa acelerar. Tem 800 licitações na fila para serem
feitas. Então, precisa dar esse choque de gestão agora, resolvido esse problema político, e fazer as coisas acontecerem. Não tenho dúvida que, se ele conseguir, ele dá um salto. Está nas mãos dele. Precisa ter uma equipe, precisa melhorar isso aí, fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o grande desafio para 2014. Mas tem um prazo, deputado? Se não... Tem, porque senão perde. Está perdendo alguns recursos. Né? Porque se não licitar, tem que devolver isso para o governo federal. Corre um sério risco. Deputado, falando de política, o projeto do PT me parece que já está pronto para Mato Grosso do Sul, mas há sempre ainda uma expectativa de que possa haver uma chapa de coalizão geral. Né? O senador Delcídio chegou a propor recentemente uma chapa com o PT como governador e uma vice para o PR, né? com o Giroto, tal, com a possibilidade do Putinelli ser candidato a senador nessa chapa. Em verdade, qual é o PT trabalha com qual opção, né? Com qual objetivo? Opções são várias, né? Uhum. Deixa eu te falar, Sérgio, eu tenho conversado bastante com o nosso presidente que está coordenando isso, o Paulo Duarte, que é o presidente do partido, e tenho conversado bastante com a bancada, seja com o Zeca, com os deputados estaduais, com o BIF, né, com os nossos vereadores aqui da capital. Qual que é o entendimento que eu tenho? Na verdade, ninguém tem uma fórmula pronta e acabada. Eu falava lá atrás que a partir da eleição do Alcides, e falava isso lá em 2013, começo de 2013, tudo pode acontecer. E se você pegar hoje, Sérgio, essa frase é muito forte. Por que eu digo isso? Nós temos uma aproximação muito grande com o Reinaldo, em função da disputa de 2012, né, quando nós montamos aquela frente de partidos, cada um no seu, para provocar, levar, se juntar no segundo turno para ganhar as eleições. O que acontece? Nós temos um problema sério, que é a questão da aliança nacional. É isso que nos impede hoje de uma aliança já com o Reinaldo. Né? Do outro lado, nós sempre disputamos com o PMDB. E o que acontece? Nós estamos aliados com o PMDB nacionalmente. Então eu tenho defendido junto ao Delcídio, junto ao PT, o seguinte, isso é uma posição pessoal. Eu acho que agora começa as coisas terem que acontecer. Né? Até o ano passado você ia empurrando, ia conversando. Agora como tem que ter conversas mais concretas. Eu falei para o senador Delcídio que nós temos que, primeiro, nós temos uma vantagem, nós temos o Senado e a vice para negociar, abrir para fazer um entendimento nas alianças. Isso é consenso dentro do PT. Né? Eu acho que vejo que a vice, nós temos que articular com os partidos da base da Dilma. Da base. E estamos fazendo conversa com o PDT, com o PR, com o PSD, com o PP, para ver se dentro desses partidos a gente pode juntar, que isso nos reforça na nossa tese para defender junto ao PT nacional e a presidente. Né? Então eu vejo que, e a questão do Senado, eu acho que passa a ser muito forte hoje, vai ter uma pressão muito grande. A aliança com o PMDB passa em fazer o Nelsinho desistir. Nós não abrimos mão da candidatura do Delcídio. Então não é problema nosso. Se o PMDB quiser discutir conosco a aliança, eles retiram a candidatura do Nelsinho, nós sentamos e conversamos. Né? Agora, pelo que eu vejo pela imprensa, é que a candidatura do Nelsinho está consolidada. Então nós temos que nos articular para enfrentá-lo. Né? Agora, eu acho que ainda vai ter muita pressão nacional para fazermos essa aliança. Então, nós temos que trabalhar com os partidos da base aliada para indicar o vice, e nós temos esse compromisso com o Reinaldo, se o Reinaldo quiser querendo disputar o Senado, da gente fazer uma aliança com ele. Seja formal, que eu acho que é mais difícil, ou seja aquela aliança branca. Agora, se o PMDB retirar o Nelsinho, nós estamos abertos para conversar também. Wander, acho que o Reinaldo cumpriu um papel importante para nós, para não deixarmos a gente ficar isolado, né? E eu acho que isso tem que ser respeitado, isso faz parte das articulações políticas. Eu acho que o Delcídio tem tudo para ganhar as eleições. Agora, né, daqui até março, vai ser decisivo. Exige muita paciência, né? Não podemos ficar de salto alto, não tem essa eleição do já ganhou. Nós temos aí condições
de ter o melhor cenário possível, porque hoje é o melhor cenário. A posição da Dilma hoje, né, ela é privilegiada, mas não sabemos, tem a Copa do Mundo, né, tem essa expectativa da mobilização dos movimentos sociais, né, e temos do outro lado, aqui o Delcy também numa posição que as pesquisas apontam, numa situação privilegiada. Eu falo que depois de 2002 é o melhor cenário para nós, porque em 2010, né, as pessoas tinham expectativa na reeleição do André. O André estava forte. E nós tínhamos a Dilma, que começou nesse mesmo período com 3%. Então é o melhor cenário possível para nós. Agora, eu acho que a gente tem que tomar todo o cuidado. Esse Estado, ninguém ganha eleição sozinho. Aqui, 1/3 é de centro-direita, 1/3 é de centro, 1/3 é de centro-esquerda. A eleição em 98 nós ganhamos porque o pedrismo nos apoiou no segundo turno. Em 2002, nós saímos com chapa pura e todo mundo achava que a gente ia ganhar no primeiro turno. A Marisa levou a eleição para o segundo e quase complicou. O André, né, teve que fazer um arco de aliança. O Delcídio, mesmo assim, fez 39% das eleições. Depois o Zeca, na reeleição do André. Nós, isolados, nós fizemos 39%, 40% dos votos no Estado. Então, aqui não ganha sozinho as eleições. E é melhor você consolidar, e é importante que a população entenda isso, é muito melhor você fazer uma aliança transparente, programática, do que depois ter a necessidade de você fazer concessões, né, para construir sua base de sustentação no legislativo. E na democracia, eu não vi um prefeito governar sem a Câmara, eu não vi um governador governar sem a Assembleia, e muito menos um presidente sem o Congresso Nacional. O Collor, que tentou isso, se deu mal. Né? Então precisa. Daí, às vezes, as pessoas não entenderem a necessidade que teve o Lula, tem a Dilma, né, de ampliar suas alianças, trazer partidos para a base, para conseguir implementar o seu programa de governo. E é assim que funciona. Então eu vejo que é muito melhor você já discutir isso numa aliança, num programa, durante a campanha, para apresentar o programa de governo para a sociedade e cumprir com aquele programa e ter uma base de sustentação para dar respaldo, para aprovar aquilo, passar as medidas que são necessárias no legislativo. Agora, deputado Wander, claro que nacionalmente PT e PMDB caminham juntos. Hoje o vice-presidente, inclusive, do nosso país é do PMDB. Mas e aqui? Mais de 20 anos PT e PMDB adversários no Estado. Será que a população consegue entender essa união que pode ocorrer em 2014? A grande dúvida, Marquinhos, eu particularmente tenho um pouco desse receio. Né? Eu acho que uma aliança como essa, nós temos que estar sabendo construir ela. Eu acho que se ela for construída de forma programática, que não é uma acomodação, você pode, nós vamos ter muita dificuldade, mesmo assim, vamos ter para explicar isso. Uhum. Né? E eu acho que um entendimento com o PMDB, nós temos, essa é a minha posição, não é a posição do partido. Né? Eu defendo que se acontecer isso, tem que ter o aval, estar junto o Reinaldo, nesse entendimento. Hoje a sociedade vê com muito mais simpatia e acha que é muito mais... Olha como que é o pensamento da opinião pública. Uma aliança hoje com o Reinaldo é menos traumática na opinião pública, né, embora nós somos adversários nacionalmente, do que uma aliança com o PMDB pelas disputas históricas que sempre nós tivemos aqui. Né? Aí que está. Como conduzir isso. Na verdade, ninguém tem uma varinha mágica para saber. Tem ônus e bônus. Né? Então, eu vejo que tem que ter muita maturidade nesse momento. Eu acho que o Delcídio, o que eu sinto, e andei agora aquele Cone Sul todinho, né? O Delcídio hoje está numa situação que esteve lá atrás o André Putinelli. O Zeca estava terminando o governo, um governo bem avaliado naquela época, mas as pessoas queriam experimentar o André. Agora o governo do André está bem avaliado e as pessoas querem experimentar o Delcídio. Eu vejo que o Delcídio só perde essas eleições se ele se isolar, se nós se isolarmos. Né? E coisa que não vai acontecer. Posso te garantir, nós vamos ter uma aliança. Isso é um entendimento dentro do PT. Uns defendem mais ampla, como eu, outros mais restrita, mas todo mundo tem um entendimento que o partido precisa fazer aliança.
e vai fazer aliança. E falando em alianças, hoje o partido ele já está trabalhando com os outros partidos políticos, já conversando para que tenha uma grande aliança em 2014. Vamos deixar PMDB e PSDB de lado e falar dos outros partidos. Vocês já estão conversando com relação a isso? Eu até falei a semana passada, Marquinhos, nesse momento, né, nós abrimos um diálogo, e eu estou ajudando o Paulo Duarte e outros parlamentares também estão ajudando o núcleo que o Delcídio montou para estar conversando com esses partidos, né. Eu vejo que, primeira coisa, nós temos que disputar os partidos da base aliada. Né, e eu acho que o vice tem que sair dos partidos da base aliada. Uhum. E essa questão do Senado, nós temos, se não tiver aliança com o PMDB, oferecer para o Reinaldo. O Reinaldo é nosso candidato a senador. Eu defendo isso. E eu vejo que o vice tem que sair do PDT, do PSD, ou do PR, ou até mesmo do PP. Eu acho que esses 4 partidos têm condições de a gente fazer uma articulação conjunta com eles. Tem que, nesse processo, discutir a questão das chapas proporcionais. Tem partidos, você sabe que a maioria dos partidos, hoje os partidos são congressual, né? Precisa ter um representante, ter um deputado, ter um senador. Tem partidos que querem se estruturar, precisa de uma aliança para fazer deputados estaduais. Então, é hora agora de descer para a coisa mais prática, mais objetiva, que é o que nós estamos fazendo. Eu não tenho dúvida que o Delcídio tem todas as condições de costurar uma grande aliança e garantir aí a eleição dele. Bem, deputado, nós sabemos que o senhor tem um compromisso, né? E para encerrarmos, como é que está o Partido dos Trabalhadores? Porque tem aquele problema. Não, nós estamos bem em aliança, acertamos com o partido A, com o partido B, mas às vezes dentro do partido não existe aquele consenso necessário para uma eleição. Nós temos uma chapa de deputado estadual montada para compor ou para montar ela sozinha. Temos uma chapa de deputado federal, onde está eu, o Zeca, e o Bife e mais outros quadros. Se precisar montar também uma chapa pura, nós temos condições. E nós tem alguns companheiros que defendem o PT ainda ter o vice do Delcídio, mas eu vejo que hoje, numa maioria do partido, está aberto a vice e o Senado para discutir com os partidos aliados e fazer para dar um suporte maior e consistência maior para garantir a eleição do Delcídio e também a gente trabalhar a reeleição da presidente Dilma. Bem, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, nesta primeira participação do ano de 2014. Esperamos que tenha outras participações aí, trazendo boas notícias, principalmente do que Brasília consegue trazer, de que maneira consegue trabalhar por Mato Grosso do Sul. Esse ano vai ter, Marquinhos e Sérgio, eu não tenho dúvida que vai ser um ano bom para os municípios, bom para o Estado. E acho que as coisas têm que acontecer até junho, então isso vai facilitar. E eu acho que isso é bom para o Estado, isso é bom para o país, mesmo com Copa do Mundo e eleição, eu acho que a tendência é ser um ano de crescimento, um ano de prosperidade. Eu acho que os grandes empreendimentos aqui para o Estado estão colocados para esse ano. Já saiu a questão da 163, agora esse primeiro semestre está para sair a licitação das concessões das ferrovias, que para nós, nessa coisa da logística, é fundamental também. Então, esse é o grande salto que o Estado vai dar e nós estamos todos acompanhando de perto. Tenho certeza que vai ser um ano de crescimento e um ano muito produtivo para o nosso Estado e para o nosso país. Conversamos